John era um rapaz simples da cidade de Melbourne, localizada no estado de Vitória, na Austrália. Desde pequeno, sempre ajudou seus pais em seu pequeno restaurante e teve a oportunidade de ir para a Universidade de Direito de Melbourne, onde se formou com honra. Foi lá que ele conheceu o grande amor de sua vida, Emily. Não foi fácil conquistar Emily, pois ela era de uma classe diferente da de John e seus gostos eram totalmente diferentes. Mas quem somos nós diante do destino? Só Deus sabe o quanto John se esforçou para conquistar o grande amor de sua vida, até que um dia, John venceu Emily pelo cansaço e conseguiu um único encontro. John vestiu sua melhor roupa e escutou por horas os amáveis conselhos de sua mãe. Mesmo ela já sendo idosa, ele resolveu seguir à risca cada conselho. Para sua sorte, Emily já estava cansada dos galãs de novela de sua universidade, que nada mais eram do que um sepulcro pintado, bonitos por fora e podre por dentro. Foi uma noite bastante interessante, ambos conversaram sobre tudo. Emily acabou se apaixonando pelo mundo de John, algo que ela ainda não havia explorado. A cada frase, ela se perguntava como ainda poderia ter um rapaz como John. Aquela noite acabou não sendo a única, eles passaram a se encontrar com frequência. Conversas, sorrisos e gargalhadas, fazia muito tempo que ambos não se sentiam tão bem com alguém. Passeios, cinemas, ambos conhecendo os pais um do outro como simples amigos, até que em uma noite impossível de esquecer, 18 de outubro de 1995, John resolveu dar o primeiro passo. Sentado na praça mais conhecida de Melbourne, ele teve a grande atitude, uma atitude ousada, que poderia lhe custar o coração. Enfim, John beijou Emily. Nossa, aquele beijo fez John passar uma noite em claro, rindo como um louco. Depois dali, ambos começaram a namorar. Muita gente falava que Emily era muita areia para Toyotinha ou do John, mas ele não ligava. Os dias se passavam rapidamente, os dois cada vez mais apaixonados, até que chegou o grande dia de John pedir a mão de Emily em casamento. Todo aquele grande esforço de conquistar o grande amor da sua vida resultou em um grande sim, para a felicidade de John. A cerimônia do casamento dos dois foi magnífica. Casaram na beira da praia, ao pôr do sol, uma cena sem igual, e ambos, naquela tarde linda, se entregaram um ao outro. Devido ao trabalho de John, que necessitava que ele não viajasse durante os próximos 20 dias, a lua de mel foi adiada. Após os 20 dias, enfim, os dois estavam fervilhando de alegria para curtir sua lua de mel. O sonho de Emily era visitar a Índia, amava a cultura do país, e John resolveu satisfazer o desejo de sua amada. Não sabiam ambos que estavam caminhando para uma situação que iria arrasar com a vida de John. John e Emily viajaram para a Índia para curtir sua lua de mel. Visitaram os belíssimos pontos turísticos de Jaipur. Ao passar por uma das ruas da cidade de Jaipur, pararam para ver o show dos Encantadores de Serpente. Minha querida Emily sempre quis ver, nunca gostei da prática, pois mesmo sendo animais de altíssima periculosidade, não é certo usar maus tratos com qualquer animal. Mas enfim, pararam e ficaram olhando aquela serpente hipnotizada sendo conduzida pelos movimentos da flauta daquele encantador. Durante a apresentação, um tumulto se iniciou, uma vaca havia se soltado em fúria e partiu para cima do pessoal. Tirei meus olhos de Emily por menos de 5 segundos, e ao voltar meus olhos para ela, a encontrei caída no chão próximo à serpente que havia saído do cesto em que ela estava. Levantei Emily rapidamente e saímos dali às pressas. Durante o caminho de volta para casa, Emily começou a reclamar de falta de ar. Ela foi parando e já caindo no chão com os braços moles e dificuldade de respirar. Rapidamente John pegou um táxi e correu para o hospital com ela. Chegando lá, os médicos, já muito experientes, constataram que poderia ser envenenamento por toxina de cobra. Para o desespero de John, encontraram uma mordida no tornozelo. Rapidamente, os médicos administraram o soro para combater a toxina da cobra naja. Emily deu entrada no hospital por volta das 15h30 da tarde e, infelizmente, para o desespero de John, o médico trouxe a notícia do falecimento de sua esposa às 21h17, paralisia dos órgãos e insuficiência respiratória. O chão parecia ter desaparecido para John, ele gritava, chorava, puxava seus cabelos, ao ponto dos enfermeiros terem que intervir e medicá-lo. Os dias que se seguiram foram terríveis para John, tendo que organizar todo o traslado de sua esposa. Para a sorte dele, o irmão mais velho de Emily era piloto de avião e pegou uma carona para a Índia para poder ajudá-lo. John estava tão perturbado das ideias que saía pelas ruas de Jaipur como louco, sem destino, esperando que por mera ação do destino, ele reencontrasse sua amada e descobrisse que tudo não passou de um pesadelo.
Durante uma de suas andanças, já próximo de voltar para a Austrália, John entrou por uma rua e parecia um bêbado de tão sofrido que estava. Encostou em uma parede e, freneticamente, chorou. Enquanto ele chorava, sentiu uma mão tocar seu ombro. Ele se virou e viu uma senhora baixinha, cheia de colares de ossos. Ela perguntou o que ele tinha, mas John não conseguia expressar qualquer palavra há dias. Ela continuou a falar palavras lindas de conforto para John e, no final, disse: Eu tenho algo que pode arrancar essa sua dor, eu tenho algo que pode parar seu sofrimento. John estava no mais profundo poço, e qualquer coisa, por mais estranha que fosse, para aliviar seu fardo, ele toparia. Então, John acenou com a cabeça dizendo que aceitava a ajuda daquela senhora. Naquele dia, John foi levado por aquela senhora a um pequeno templo escondido dentro de uma mata fechada. John entrou e viu tochas na parede, e no final, um altar com uma criatura bizarra vermelha com chifres. Da boca da criatura saíam 2 dentes agudos e ela tinha barba. Quando entrei, tive a sensação de que aquela criatura grotesca me olhava, a sensação de que ela sorria para mim, mas nada me aterrorizava mais do que a situação que eu estava vivendo. Naquele momento, ela pediu para que John se aproximasse do altar. Em seguida, ela perguntou se ele estava pronto para se livrar daquele fardo. John acenou com a cabeça e a mulher tirou um punhal de sua roupa, o que fez John se assustar. Ela foi até a criatura de barro, raspou um pouco de uma das patas da estátua, foi até John e soprou um pouco daquele barro que havia raspado da criatura. Aquele barro fedia, parecia uma lama podre e tinha um cheiro forte disfarçado de sangue. John ficou um pouco tonto, mas depois recobrou o equilíbrio. Depois de sair dali, ele voltou para o hotel, pois no dia seguinte, após uma semana, o corpo de Emily seria liberado. Durante o traslado, ao ver sua amada em um caixão fechado, por mais que John quisesse se desesperar, ele não conseguia. Alguma coisa o sustentava. Durante o voo de volta à Austrália à noite, John pegou no sono. Durante o sono, ele se viu olhando pela janela do avião e viu a mesma criatura do templo agarrada na asa, olhando e rindo para ele. Então, ele acordou assustado. Os dias que se sucederam após a morte de Emily foram difíceis. O vazio, a tristeza de não estar ao lado de seu grande amor, a cama vazia que mais parecia um universo, tornavam aqueles primeiros dias de sua viuvez terríveis. Em um dia, enquanto John desarrumava suas últimas malas, ele encontrou um vidrinho com o barro daquela criatura. Ele lembrou da recomendação daquela velha de que, para sua dor ter um fim completo, ele deveria jogar aquele barro na entrada da sua porta para que todo tipo de felicidade pudesse entrar pela porta. Por mais que parecesse loucura, alguma coisa o fazia acreditar que foi aquele ritual que o sustentou nos momentos mais difíceis. Enfim, ele fez. As coisas começaram a melhorar para John, a dor estava suportável e só a saudade fazia com que ele, às vezes, parasse no tempo. 3 anos se passaram e John conheceu uma garota simpática e inteligente, tornaram-se grandes amigos e tudo parecia estar encaminhando para algo mais. Bárbara era veterinária e eles se conheceram durante as consultas em que ele levava seu cachorro Klaus. Tudo parecia estar indo bem para John, até que uma noite, enquanto estava no escritório de sua casa, ouviu a porta da frente se abrir. Assustado, ele abriu o sistema de câmera da casa e não viu ninguém. Foi até a porta e ela estava trancada. Confesso que gelei agora, exclamou John. Ele voltou para o escritório, terminou seus trabalhos, e foi dormir. No dia seguinte, ele voltou para casa com Bárbara. Ela precisava da sua ajuda, já que ele era advogado. Conversaram por um bom tempo, até que se despediram e John foi dormir. Perto das 3 da manhã, ele ouviu a porta se abrir de novo. Acordando assustado, ele olhou pelas câmeras e não viu ninguém, nem dentro nem fora da casa. Ele se deitou e tentou dormir. Enquanto tentava dormir, John percebeu que a temperatura do quarto caiu. Ele se enrolou no cobertor. John sentiu alguém subir em sua cama e deitar ao seu lado. Naquele momento, John congelou de medo. Ele sentiu uma mão acariciando seu ombro. Desde pequeno, John nunca dormiu de luz apagada, a não ser nos poucos dias que passou com Emily. Naquele momento de tensão, John buscou todo e qualquer resquício de coragem e resolveu olhar para o lado, mas não viu nada. Passou toda a restante madrugada acordado. Durante aquela semana, o fenômeno se repetiu 3 vezes, mesmo com John tendo passado a noite em hotéis da cidade com medo. Mesmo assim, aquela situação o acompanhou, aquela presença deitando ao seu lado. John até pensou em procurar um padre, mas sua curiosidade era ainda maior para saber do que se tratava aqueles fenômenos. Na semana seguinte, John decidiu que iria encarar aquela situação.
Ele deitou às 0 horas, e exatamente às 3, escutou a porta se abrir e passos no corredor. A porta se abriu, o quarto esfriou, a luz do abajur piscava, parecia tão frio o lugar, e finalmente uma presença subiu na cama e deitou. John estava com tanto medo, mas mesmo assim, em um esforço de coragem, foi virando seu rosto para trás, aos poucos, foi enxergando uma mulher de cabelo longo, vestido vermelho de linho. Assustado, perguntou: Quem é você? Então, murmurando, aquela aparição exclamou: Você já me esqueceu, meu amor? Não lembra mais de sua amada? Sou eu, sua Emily. Aquelas palavras foram um choque para John. Emily. Mas você está morta. Como pode estar aqui? Eu vi você morrer. Como eu poderia estar morta se estou exatamente aqui na sua frente? Falou Emily. John estava perplexo e em choque por estar vendo sua amada em sua frente. Emily continuou a explicar para John que, por algum motivo, à noite, ela conseguia sair do lugar onde ela está para poder vê-lo. Alguma coisa havia mostrado o caminho de volta para casa, mas ela só conseguiria ficar à noite, durante a madrugada. Por mais bizarro que fosse, John tinha em sua frente a oportunidade de recuperar ou por pouco que fosse o tempo de estar com sua amada. Depois daquele dia, John passou a receber Emily durante a madrugada, em alguns dias da semana. Ele estava tão empolgado e apaixonado que já não se questionava daquela situação tão anormal e fora da esfera de nosso plano. Suas noites em claro começaram a refletir durante seu dia. Mal conseguia ficar em pé de tanto sono, não se alimentava direito durante o dia, faltava em audiências. Os momentos juntos com Bárbara se tornavam cada vez mais difíceis. Isso fez Bárbara desconfiar dele. Bárbara questionou o porquê de ele parecer tão cansado nos últimos dias. Porém ele se negava a falar o motivo. Aparentemente esgotado John parecia, mas por dentro, ele estava extremamente feliz. Aquelas aparições tinham virado seu vício. Ele queria mais, estar mais tempo com Emily. Isso corroía ele por dentro. Certa noite, enquanto estava nos braços de sua amada do além, triste, perguntou: Meu amor, não existe nenhuma forma de eu lhe ter por mais tempo? Ela baixou a cabeça e, por um momento, pareceu ter surgido um sorriso acanhado. Então, disse que tinha uma forma, mas seria impossível para ele, pois o preço era alto. John estava louco. A paixão, o desejo de estar com Emily, o havia cegado. Mas tudo o que ele pensava, desejava, naquele momento, era passar mais tempo com ela. Então, disse: minha vida sem você foi um inferno. Nunca consegui me livrar da falta que você me fazia por completo. O fardo havia se tornado suportável, mas na chance que ele estava tendo, pouco importava como ela conseguiu voltar, ou o preço que ele teria que pagar. Então, John disse: Estou disposto a pagar esse preço. O que devo fazer? Foi então que Emily revelou que o que poderia mantê-la nesta esfera com ele, em matéria, seria uma vida por outra vida. Ela precisava absorver uma vida para que a sua existência pudesse continuar. John ficou chocado com a revelação de Emily. Ele não podia acreditar que teria que tirar a vida de alguém para que pudesse continuar vendo sua amada. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia imaginar sua vida sem ela novamente. John ponderou sobre essa decisão por horas. Ele tentou encontrar outra solução, mas não conseguiu. Finalmente, ele tomou a decisão de que iria fazer qualquer coisa para manter Emily ao seu lado. Emily explicou que ele deveria atrair uma pessoa para ela, e depois, poderia deixar que ela resolveria o resto, que ele não precisava ver o que aconteceria. Era uma ideia totalmente insana, mas a paixão por Emily era mais forte. Ele começou a planejar como poderia tirar a vida de alguém sem ser descoberto, como atrair a vítima para Emily. Estava tão doido que para ele tirar a vida de alguém estava parecendo uma mera pesquisa para a escola. Finalmente, ele encontrou a vítima perfeita. Era um homem que ninguém parecia se importar, um senhor que dormia ao lado de sua casa na calçada. Ele não tinha família e amigos. John sabia que essa pessoa não seria procurada e que, portanto, ele poderia matá-lo sem ninguém notar. John preparou tudo com cuidado e, em uma noite, chegou até aquele senhor perguntando se ele estava com fome, convidando-o a entrar em sua casa e levando-o até a cozinha. John preparou a comida e colocou um sonífero no café. O homem comeu e bebeu, ficando sonolento até apagar. Quando isso aconteceu, John amarrou-o a uma cadeira em seu quarto e espalhou sacos pretos pelo chão. Perto das 2:30 da madrugada, o homem acordou, ainda atordoado, e foi percebendo a situação em que estava metido, com a boca amordaçada. O homem gritava,
mas devido à mordaça, ninguém lá fora podia ouvi-lo, e todas as câmeras haviam sido desligadas. Era uma cena aterrorizante para John ter um homem em sua casa que ele havia sequestrado. Por volta das 3 horas, Emily chegou e o homem ficou pálido ao vê-la aparecer do nada no quarto. Ela pediu para John sair, ele saiu, mas ficou olhando pela fechadura. Ela se aproximou do homem, seu semblante ficou assustador, tirou a mordaça, porém ele não conseguia mais gritar, pegou em sua cabeça e aproximou sua boca na dele. Naquele momento, o homem começou a espernear, como se estivesse se sufocando. Seus olhos eram de terror, sua pele parecia murchar, ele começou a se contorcer todo. Ele estava justamente de frente para a porta. Por fim, ela o soltou, ele parecia um boneco de silicone, uma múmia. Ela havia sugado toda a vida daquele homem. Quando ela se virou para o lado da porta, pude ver seus olhos vermelhos com a íris branca, sua boca tinha sangue, suas unhas estavam longas, pois havia cravado no pescoço daquele homem. Depois de tudo, ela chamou John. Ao abrir a porta, viu aquele quadro de terror completo. Era terrivelmente assustador aquilo. A mente de John fazia 1000 questionamentos, entre eles, o de que tipo de criatura Emily havia se tornado. Depois dali, John pegou os restos mortais daquele homem, e os levou para o porão da casa, onde quebrou o piso e o enterrou. Ao acordar, a cama estava vazia, e John parecia não entender nada. Tudo o que ele havia feito foi em vão. Ele desceu e foi para a cozinha tomar café. Chegando lá, encontrou Emily sorridente, preparando ovos com bacon. John não parecia acreditar e correu para abraçá-la. Emily olhou para John e disse que ficaria com ele, mas ele não poderia falar para ninguém. Os dias pareciam tão maravilhosos. Sair e deixar Emily em casa e ao voltar encontrá-la de novo era tudo o que ele queria e sonhava. Certo dia, ao voltar para casa, encontrou Emily caída no chão. Ele correu para socorrê-la, levou-a para a cama e perguntou o que havia acontecido. Ela disse que suas forças estavam indo embora e que achava que só com aquele homem ela poderia viver normalmente, mas não foi bem assim. John estava desesperado, sua amada estava morrendo outra vez. Ele a deitou na cama e saiu louco pela cidade à procura da próxima vítima. Em uma esquina, encontrou algumas garotas de programa, perguntou quanto era o programa e uma garota se ofereceu. Ele a levou para casa e tentava parecer o menos suspeito possível. Chegando em sua casa, levou-a para o quarto. A jovem ao entrar no quarto viu Emily deitada na cama e exclamou: "O que está acontecendo? Quem é essa mulher?" Quando ela tentou sair, John trancou a porta. A mulher gritava, mas como o quarto tinha uma boa acústica, os gritos não chegavam à rua. John, olhando pela fechadura, viu quando Emily pulou em cima da garota e sugou sua vida. Depois daquele dia, as vítimas só cresceram. John havia sucumbido àquele submundo de horror. Ele aprendeu técnicas para desaparecer com os corpos sem deixar vestígios. Todas as vezes que a polícia tentava investigar, algo macabro acontecia e o investigador acabava morto. Certo dia, Bárbara, passando pela frente da casa de John, já fazia semanas que ela não o via, resolveu dar um oi ao amigo. A porta estava destrancada, então ela resolveu entrar. John estava no porão, dando cabo dos restos mortais de sua última vítima, uma senhora sua vizinha que o infernizava com um som alto. Quem é você e o que faz aqui? Sou uma amiga de John. Amiga é. Bárbara, ainda assustada, olha para Emily, que está com um sorriso maléfico no rosto. Bárbara diz: "Espera, eu conheço você de algum lugar. Meu Deus. Você é a esposa morta de John. Você morreu. Não pode ser." Emily olha para Bárbara e diz: Infelizmente, você me pegou. Seu erro foi ter vindo aqui sem ser convidada, e pro seu azar, eu estou com fome. O ambiente começa a ficar escuro e gelado, os olhos de Emily se tornam vermelhos como sangue. Foi então que ela pula em cima de Bárbara, que começa a gritar. John reconhece os gritos e corre para ver o que está acontecendo. Ao subir as escadas, encontra o corpo de Bárbara nos braços de Emily, que diz: Ops, acho que exagerei, mas ela não deveria estar aqui. Naquele momento, ao ver o corpo de sua amiga morta no chão, os olhos de John se abriram. Ele cai em si, e entra em desespero, começando a gritar com Emily. Em um impulso descontrolado, ele a empurra da escada. Ao chegar no final da escada, Emily está toda torta com o pescoço quebrado e imóvel. John, ao ver a cena, desce a escada ao encontro de Emily. Na metade do caminho, ela começa a se mexer e se levantar toda torta. Você não me ama mais, John? Acho que não.
Naquele momento, a aparência de Emily fica aterrorizante. John, assustado, começa a correr pela casa, e Emily corre atrás dele tentando matá-lo, correndo pelas paredes e teto. Ele corre e se tranca no quarto, afastando-se da porta. Emily grita com sons bizarros, pedindo para que ele abra, bate na porta, até que tudo fica em silêncio. Ele se aproxima da porta devagar, olha pela fechadura e depois a abre devagar. Mas não há ninguém lá fora. Ele fecha a porta e se afasta ofegante. Você não me ama mais, meu amor? Quando ele se vira, Emily está dentro do quarto. Emily pula em cima de John, arranhando-o todo. Não vou lhe matar, John, mas vou lhe rasgar todo. John começa a gritar com Emily, dizendo que não vai mais fazer mais nada para ela. Chega de mortes. Ela diz: hoje já é tarde demais. Você me servirá até o último dia de sua vida. Nós estamos ligados. John, em um ato de desespero, corre para a cozinha e pega uma faca, ameaçando se matar. Ela começa a gritar com ele, dizendo que ele não pode fazer aquilo. E em um ato de desespero e remorso por todas as vidas que ajudou a tirar, ele crava a faca em seu corpo. Naquele momento, Emily começou a se contorcer com gritos de dor, perguntando por que John tinha feito aquilo. Sua pele derreteu numa cena horrível e monstruosa, lama estava caindo do corpo dela até se transformar numa poça no chão. Enquanto John dava seus últimos suspiros, viu aquela senhora da Índia entrando na cozinha, balançando a cabeça e dizendo: "Vocês seres humanos são tão estranhos", disse ela. "Você estava sofrendo de dor pela perda de sua esposa, aliviei sua dor, devolvi-a para você, e você jogou tudo fora? Você já havia se acostumado com o preço, e não era para sempre. Era apenas o tempo de alimentar meus filhos infernais, que se alimentavam através de Emily." John, com esforço, perguntou: "Quem é você?" Ela respondeu: Raktabija, sou um deus John. Sou muito conhecido na Índia. Estou em uma luta há séculos, John. Meus soldados precisam de sacrifícios humanos. Vi o seu sofrimento. Sabia que era uma ferramenta fácil de manusear e usei a carcaça de sua esposa para que você pudesse me trazer sacrifícios. Sabia que você não recusaria qualquer pedido dela. Enfim, John, aproveite seus últimos suspiros. Estarei esperando por você do outro lado, e seu sofrimento não será pequeno. Neste momento, John deu seu último suspiro e apagou. Senhor? Ele está acordando. Olá, Sr. John, eu sou o detetive Lamarck. O senhor se lembra do que aconteceu? Não? Encontramos o senhor em uma poça de sangue, com seus sinais vitais muito fracos há 2 meses atrás. O senhor estava em coma. Estou aqui para ler seus direitos, pois o senhor é suspeito do desaparecimento de pelo menos 22 pessoas, incluindo investigadores e civis. Achamos covas em seu porão e produtos para ocultação de cadáveres. O senhor tem direito a um advogado e tudo o que o senhor disser poderá ser usado contra o senhor. John conseguiu sobreviver, mas foi condenado a 180 anos de prisão. John, você tem visita. Vou escoltá-lo até a sala de visitas. Ao chegar na sala, ele foi algemado à mesa e baixou a cabeça. Enquanto isso, a porta se abriu e ele ouviu uma voz: "Olá, meu amor. Estava com tanta saudade. Desculpe pela última vez, mas adorei este lugar. São tantas vidas que já estou com fome." John exclamou: Socorro, alguém me ajude.